Olá e bem-vindos a mais um episódio do Art History, o espaço onde buscamos a beleza e o significado que repousam silenciosos nas páginas do passado. Hoje convido você a viajar comigo para um tempo que muitos insistiram em chamar de obscuro, um tempo de contrastes intensos, de esperanças e sofrimentos, de conquistas e derrotas, de fé inabalável e de crises profundas. Estamos falando da Idade Média, o período que se estende por cerca de 1000 anos entre a queda do Império Romano do Ocidente e os primeiros sinais do Renascimento. Costuma-se rotulá-la como a Idade das Trevas, mas esse rótulo é injusto e simplificador. Como a filosofia nos ensina, a escuridão nem sempre é apenas ausência de luz, mas também o ventre onde novas estrelas nascem. A Idade Média não é um túnel entre Roma e o Renascimento, mas uma paisagem viva e contraditória, onde cada passo da humanidade preparou os caminhos do futuro. É preciso compreender que a história não é feita de rupturas bruscas, mas de continuidades e transformações. Quando falamos da queda de Roma, em 476, ao vermos o jovem Rômulo Augusto deposto pelo guerreiro Odoacro, não estamos diante de um fim absoluto, mas de uma lenta metamorfose. O império não desapareceu de um dia para o outro. Ele se fragmentou em pequenos reinos, em novas formas de poder, em culturas que mesclavam o legado romano com as tradições germânicas. Foi um processo caótico, marcado por invasões, guerras e crises, mas também por reorganização, resistência e invenção. Naquele chão em ruínas, a Igreja Católica ergueu-se como a grande guardiã do conhecimento e da unidade espiritual. Foi ela que preservou manuscritos, sustentou valores, orientou reis e reis magos, mantendo uma ponte entre a herança clássica e os séculos que viriam. Esse período inicial, conhecido como Alta Idade Média, foi o tempo em que a Europa parecia mergulhar em silêncio. Mas nesse silêncio germinavam sementes. O sistema feudal surgia como resposta à insegurança. Em um mundo onde impérios haviam caído e invasões de povos bárbaros eram constantes, a proteção era mais valiosa que a liberdade. Senhores ofereciam terras em troca de fidelidade, e vassalos juravam lealdade em troca de proteção. Era um contrato social baseado na sobrevivência. Foi nesse contexto que os castelos começaram a se erguer, não apenas como moradias de pedra, mas como fortalezas contra o caos do mundo. Enquanto isso, mosteiros floresciam como ilhas de paz, onde monges copiavam livros, cultivavam campos e buscavam Deus no silêncio das orações. A vida medieval, marcada por um ritmo lento, pela repetição das estações e pela simplicidade dos trabalhos cotidianos, parecia girar em torno da terra e da fé. Com o passar dos séculos, no entanto, algo começou a mudar. Do século XI ao XIII, a Europa experimentou um período de vitalidade e crescimento que chamamos de Plena Idade Média. A agricultura tornou-se mais eficiente, graças ao arado de ferro, à rotação de culturas e ao uso mais intensivo da força animal. Esse aumento de produtividade fez a população crescer, e as cidades, que quase haviam desaparecido, ressurgiram. Novos mercados se abriram, rotas comerciais se expandiram, e os burgos começaram a desafiar o domínio exclusivo da terra e dos senhores feudais. Surgia uma nova classe social. A burguesia, formada por comerciantes e artesãos, homens e mulheres que construíam sua riqueza não pela posse da terra, mas pelo comércio e pela habilidade. É também nesse período que as cruzadas marcaram a história medieval. O Papa Urbano II, em 1095, convocou os cristãos a marchar para libertar Jerusalém. Milhares de cavaleiros, camponeses e nobres atenderam ao chamado. Embora motivadas pela fé, as cruzadas foram também encontros entre culturas, pontos de contato entre Ocidente e Oriente. Trouxeram para a Europa não apenas especiarias e tecidos, mas também conhecimentos científicos e filosóficos preservados pelo mundo islâmico.
Matemática, medicina, astronomia e filosofia aristotélica retornaram ao Ocidente, enriquecendo sua tradição intelectual. Foi nesse solo fértil que nasceram as primeiras universidades, como Bolonha, Paris e Oxford. Estudantes de toda a Europa viajavam para ouvir mestres que ensinavam teologia, direito, medicina e filosofia. A vida intelectual fervilhava e figuras como Tomás de Aquino tentavam conciliar a fé cristã com a razão de Aristóteles, criando uma síntese que influenciaria o pensamento ocidental por séculos. Mas a Idade Média não se resumia ao saber abstrato. Ela também se manifestava nas pedras que se elevavam em direção ao céu. A arquitetura gótica, com seus arcos ogivais e vitrais multicoloridos, transformou as cidades em cenários de transcendência. Catedrais como Chartres, Notre-Dame de Paris e Reims não eram apenas templos, mas símbolos de uma espiritualidade que queria transformar luz em matéria e pedra em oração. A arte medieval não buscava apenas representar, mas revelar. Seus manuscritos iluminados, seus ícones e suas esculturas falavam de um mundo em que o divino estava presente em cada detalhe da vida. Entretanto, essa era de esplendor também conheceu sombras profundas. A partir do século XIV, a Europa foi atingida por crises devastadoras. A peste negra, que chegou em 1347, ceifou a vida de 1/3 da população europeia. Vilas inteiras desapareceram, famílias foram destruídas e o medo da morte pairava em cada rua. As guerras, como a dos 100 anos entre França e Inglaterra, devastaram campos e castelos. O poder da Igreja foi questionado por movimentos de contestação e cismas internos. A fé, embora ainda forte, enfrentava dilemas profundos. Essa fase final, conhecida como Baixa Idade Média, foi um tempo de crise, mas também de transformação. Foi dela que emergiram novos horizontes. A centralização do poder em reinos que dariam origem ao Estado-nação. As primeiras línguas vernáculas que substituíram o latim na poesia e na prosa. E as sementes de um novo tempo que chamamos de Renascimento. E assim, nesse vasto arco de 1000 anos, a Idade Média forjou a base do mundo moderno. Não foi apenas um período de trevas, mas de intensas contradições. Foi uma era em que reis e camponeses, monges e mercadores, artistas e filósofos deixaram marcas que ainda sentimos em nosso cotidiano. Quando olhamos para nossas universidades, nossos códigos jurídicos, nossas catedrais que ainda se erguem imponentes, vemos reflexos desse passado. Quando olhamos para a Idade Média apenas como um período de guerras e epidemias, esquecemos que ela foi também uma época de pessoas concretas, homens e mulheres que viveram, sonharam, lutaram e deixaram legados que ecoam até hoje. Entre essas figuras se destacam personagens que se tornaram símbolos do seu tempo e da humanidade. Carlos Magno, por exemplo, não foi apenas um guerreiro, mas o arquiteto de uma nova Europa. Ao ser coroado imperador em Roma no ano 800, ele uniu, sob uma mesma coroa, territórios diversos, mesclando o ideal romano com a fé cristã. Seu esforço em promover a educação, restaurar escolas e apoiar o trabalho de monges copistas deu origem ao chamado Renascimento Carolíngio, um despertar cultural que salvou inúmeros textos clássicos do esquecimento. Através dele, a memória da antiguidade atravessou os séculos. Séculos mais tarde, no calor da Guerra dos 100 Anos, surge a figura surpreendente de Joana d'Arc, uma jovem camponesa iletrada que afirmava ouvir vozes celestiais que a enviavam a libertar a França da dominação inglesa. Sua coragem diante das batalhas, sua fé inabalável e seu martírio em Rouen, queimada como herege, transformaram-na em santa e mártir. Joana d'Arc mostra que a Idade Média não foi apenas conduzida por reis e nobres, mas também por indivíduos que, vindos da simplicidade, puderam mudar o curso da história. Outro gigante desse período foi Tomás de Aquino. Seu pensamento marcou profundamente a filosofia ocidental.
Ao escrever a Suma Teológica, ele não apenas sistematizou a teologia cristã, mas também mostrou que a fé e a razão podiam caminhar juntas. Ao conciliar Aristóteles e o cristianismo, Aquino plantou a semente de uma tradição intelectual que valorizava tanto a busca pela verdade racional quanto a devoção espiritual. É por isso que, ainda hoje, ele é considerado um dos maiores filósofos da história. Se falamos de filosofia e teologia, devemos também falar de poesia e imaginação. Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, deu voz ao espírito medieval em uma obra que uniu o humano e o divino, o político e o espiritual. Ao escolher escrever em italiano e não em latim, Dante ajudou a construir uma identidade linguística que seria fundamental para o nascimento das nações modernas. Sua jornada pelo inferno, purgatório e paraíso não foi apenas uma visão religiosa, mas também uma reflexão sobre justiça, amor e destino humano. E se Dante levou a Europa ao encontro da eternidade, Marco Polo a levou ao encontro da vastidão do mundo. Suas viagens pelo Oriente, chegando à corte do imperador mongol Kublai Khan, mostraram aos europeus que havia terras fabulosas além de suas fronteiras, riquezas e culturas que despertaram curiosidade e desejo de expansão. Suas descrições, registradas no Livro das Maravilhas do Mundo, acenderam o espírito aventureiro que mais tarde guiaria navegadores às grandes descobertas marítimas. Mas a Idade Média não foi feita apenas de reis, santos, filósofos e poetas. Ela foi construída também pelos camponeses que lavravam a terra, pelos artesãos que moldavam ferramentas, pelos mercadores que atravessavam mares, pelas mulheres que, entre silêncios e resistências, mantinham a vida cotidiana. A sociedade medieval era uma engrenagem complexa. Nas aldeias, a rotina seguia o ritmo das estações: plantar, colher, celebrar festas religiosas que marcavam o tempo. Nas cidades em crescimento, feiras e mercados se tornaram pontos de encontro entre culturas e economias. E corporações de ofício organizavam os trabalhadores em torno de regras e aprendizados. A vida era marcada por simbolismos. A religião estava em todos os lugares. Nas igrejas que pontuavam as paisagens, nos sinos que marcavam as horas, nas procissões que uniam as comunidades. A espiritualidade medieval não se restringia ao clero, mas moldava cada gesto da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, a arte florescia como linguagem de fé. Esculturas em pedra, vitrais coloridos, iluminuras em manuscritos e peças de música sacra formavam uma estética que buscava o sublime. Cada catedral erguida era mais do que arquitetura, era uma declaração de esperança. Entretanto, ao lado dessa vida espiritual e artística, havia também o peso da violência e da guerra. Cavaleiros percorriam campos de batalha em nome de senhores feudais ou reis. O código da cavalaria, idealizado em romances épicos, falava de honra, lealdade e devoção. Mas a realidade era muitas vezes marcada por sangue e destruição. A Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, arrastou gerações de soldados e camponeses para uma espiral de sofrimento. E ainda assim, nesse cenário de dor, floresceu a literatura cavaleiresca, com histórias de amor e bravura, como as do rei Arthur e da Távola Redonda, que atravessaram séculos e permanecem até hoje como símbolos de coragem e idealismo. O mundo medieval também foi um espaço de encontros culturais. Judeus, cristãos e muçulmanos conviveram em regiões como a Península Ibérica, trocando conhecimentos, disputando territórios e criando um mosaico de culturas. A transmissão do saber árabe, que preservou textos gregos e desenvolveu novas ciências, foi essencial para o renascimento intelectual do Ocidente. Sem o trabalho de estudiosos árabes em matemática, medicina e filosofia, o florescimento europeu teria sido impensável. E quando nos aproximamos do final da Idade Média, vemos que esse milênio de história deixou legados profundos.
A formação das universidades estruturou o conhecimento de forma organizada. E ainda hoje, nossas instituições de ensino superior seguem modelos criados naquele tempo. O direito moderno nasceu da distinção entre leis civis e canônicas, moldando a justiça que conhecemos. As línguas nacionais começaram a se afirmar, dando origem a literaturas que alimentariam identidades coletivas. O conceito de Estado centralizado começou a se delinear, preparando o surgimento das grandes monarquias modernas. Mas o maior legado da Idade Média talvez esteja na sua própria essência. Foi um tempo de crises, mas também de invenções. Foi o palco da coexistência entre fé e razão, entre o peso da tradição e a força da mudança. Foi um período em que a humanidade aprendeu a resistir, a se reinventar e a transformar dificuldades em oportunidades. A Idade Média nos ensina que não há trevas absolutas na história, porque mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da criatividade humana insiste em brilhar. E é nesse espírito que encerramos nossa jornada por este milênio fascinante. A Idade Média foi a forja do mundo moderno. Não apenas um intervalo entre Roma e o Renascimento, mas um período vital em que a humanidade se redescobriu. Quando caminhamos pelas ruas de cidades medievais, quando entramos em uma catedral, quando lemos uma poesia antiga, quando estudamos em uma universidade, carregamos ainda dentro de nós o eco desse tempo. A história não é passado morto, é presença constante. E aqui, no Art History, acreditamos que compreender a Idade Média é compreender também quem somos. Porque cada época nos fala sobre o que fomos, mas também sobre o que ainda podemos ser. O passado não está atrás de nós, ele caminha ao nosso lado. E cabe a nós hoje ouvir sua voz. E antes de encerrarmos nossa jornada, quero falar diretamente com você que nos acompanhou até aqui. Se a Idade Média lhe despertou reflexões, se as catedrais góticas, os filósofos, os poetas e os cavaleiros mexeram com sua imaginação, saiba que o Art History tem muito mais a oferecer. Cada vídeo do nosso canal é uma viagem única por mundos esquecidos e histórias que moldaram quem somos. Não é apenas sobre aprender fatos, é sobre sentir a força do passado e perceber como ele ainda vive dentro de nós. Por isso, convido você a explorar nossos episódios anteriores, onde falamos de impérios, de revoluções, de artistas e de ideias que transformaram o mundo. Cada história é uma nova porta aberta para compreender melhor o presente. Se você gostou dessa experiência, inscreva-se no canal agora mesmo, porque isso garante que você não perca as próximas jornadas. Deixe o seu like para que o YouTube saiba que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Comente aqui embaixo as suas reflexões sobre a Idade Média. Diga o que mais chamou sua atenção, qual personagem ou qual ideia ressoou com você. E, acima de tudo, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que, como você, acreditam que a história é a maior das artes. O Art History só cresce com você. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário é um tijolo a mais na construção dessa comunidade de amantes da história. E se você acha que o passado pode transformar o presente, se acredita que cada época guarda uma lição para a nossa vida, então este é o seu lugar. Não deixe que essa jornada termine aqui. Assista aos nossos outros vídeos, descubra novas épocas, novos personagens e novas reflexões. Porque aqui no Art History, cada história é uma obra de arte. E cada obra de arte é uma janela para a alma humana.